Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar falando de arquitetura de software, mais especificamente de padrões arquitetônicos para projetos de sistema de informação. Quando trabalhamos com sistema de informação, o estilo arquitetônico mais aderente é o de camadas. Podemos visualizar o projeto de um sistema de informação conforme o esquema ao lado proposto por Fowler, né? Então nós temos aqui o que? 3 camadas inicialmente, onde eu tenho uma camada de interface com o usuário, tá? Eu tenho uma camada de lógica de negócio e eu tenho uma camada de gerência de dados. Então, nessa camada de apresentação ou interface com o usuário, nós temos a função de tratar a interação entre o usuário e o sistema. As responsabilidades principais dessa camada são exibir as informações para os usuários e interpretar os comandos do usuário em ações da lógica de negócio e da persistência de dados. Então, a camada de interface com o usuário, como o próprio nome diz, ela é a interação entre quem usa o sistema e o sistema, né, e os elementos do sistema. A camada de persistência de dados ou gerência de dados, ela provê o acesso a dados corporativos. É a sua responsabilidade gerenciar requisições concorrentes de acesso às bases de dados, assim como a sincronização de elementos de dados distribuídos. Então, a camada de gerência de dados vai tratar da parte, comumente, que a gente chama de trabalhar os bancos de dados, né? Trabalhar a gerência das informações para que elas fiquem persistentes em algum lugar. Eu posso utilizar bancos de dados relacionais, eu posso utilizar bancos de dados não relacionais, eu posso utilizar bancos de dados distribuídos, né? E aí tem alguma rotina para gerenciar, para sincronizar esses bancos, né? E tudo isso quem vai tratar é essa camada de persistência ou gerência de dados, tá? E aí eu tenho essa camada de lógica de negócio que faz esse meio campo. Então ela trata essa camada de lógica de negócio, ela contém as funcionalidades que apoiam os processos do negócio, né? Conceito de domínio, regras de negócio, processamentos de cálculos. Então, aquilo que não for interface gráfica, interação de elementos de interface gráfica e não for armazenamento de dados, ele acaba caindo nessa camada de lógica de negócio. A gente vai estudar isso aqui mais a fundo no momento posterior, tá? Mas por enquanto é isso aí. Bem, projeto de sistema de informações distribuídos. Antigamente, ainda no paradigma estruturado, costumava-se dividir o sistema de informação em 2 camadas físicas, a camada cliente e a camada servidor. Nesse contexto, a interface com o usuário ficava do lado do cliente e os dados do lado do servidor. Lá, já a lógica de negócio, ora ficava do lado do cliente, que comumente tinha baixo processamento, o que gerava problemas, ora do lado do servidor, através do uso de storage procedures, por exemplo, que também gerava muitos problemas. Ao longo do tempo, a arquitetura cliente-servidor tem evoluído, mas a questão de onde colocar a lógica de negócio sempre deve ser analisada. Pode-se colocar tudo no cliente, chamado cliente pesado, tudo no servidor, que é o servidor pesado, ou dividi-la. Colocar tudo no servidor facilita a mantenibilidade, mas pode prejudicar a interatividade com o usuário, né? Interfaces mais ricas são decorrentes de um cliente um pouco mais gordo. Então, quando a interface com o usuário ela é bem rica em elementos, ela é bem interativa, ela acaba sendo um pouco mais pesada, mais gorda, né? Então, o cliente se torna um pouco mais gordo. A separação de hardware é uma característica marcante da arquitetura cliente-servidor. Em relação à arquitetura de software, o termo cliente-servidor pode ser usado para descrever diferentes componentes de uma arquitetura se comunicando uns com os outros, ainda que rodando em uma mesma máquina. Considerando o mapeamento de camadas lógicas em camadas físicas, um uso bastante comum de arquiteturas cliente-servidor consiste em explorar o poder de computadores pessoais para gerenciar interfaces gráficas com o usuário, mantendo serviços e dados do negócio em servidores. Tá? Bem, e aí a gente começa a ver a questão dos projetos de sistema de informação distribuídos. Né? No que se refere ao hardware,
A arquitetura cliente-servidor utiliza comumente um dos modelos abaixo. Então, eu tenho a arquitetura mais simples, onde eu tenho aqui um servidor, né? E os vários clientes, ó, se comunicam com esse servidor. Isso é muito comum, tá? E aí todos os dados e os processamentos que não são interface gráfica acabam acontecendo aqui, né? Mas eu posso ter um servidor de aplicação, tá? E esse servidor de aplicação se comunicar com outro servidor, que é o servidor de dados, né? Essa subdivisão ela acaba dividindo mais as tarefas e pode ser interessante, né? Organiza melhor aí uma arquitetura de sistemas de informação distribuídos, tá certo? Então, considerações sobre arquiteturas físicas. Para sistemas simples, arquiteturas físicas não são tão importantes. Os diagramas de implementação da OML tratam essa questão para sistemas mais complexos. E o diagrama de componentes e implantação são os dois tipos de diagramas de implementação. Então, ó, um diagrama de componentes, ele mostra para a gente como componentes de software interagem uns com os outros, né? Como é que eles têm essas dependências uns com os outros. Então, um componente, ele tem essa representação gráfica, eles podem ser arquivos executáveis, documentos, tabelas, e essa seta aqui demonstra uma relação de dependência. Então, eu posso ter, por exemplo, que os diários dependem aqui de unidades de componentes de software de alunos, professores e turmas, tá? Cada componente desse pode ser arquivo, pode ser uma tabela, pode ser uma DLL, enfim, né? Então essa é uma representação mais macro de como que componentes de software conversam uns com os outros, quem depende de quem. Para sistemas muito pequenininhos, isso aqui acaba não tendo muita necessidade, mas para sistemas maiores, isso se torna importante, tá? Bem, e nós temos também os diagramas de implantação. Eles apresentam a topologia física do sistema e, opcionalmente, os componentes utilizados nessa topologia. Então aqui ó, a gente consegue representar como que aqueles componentes do diagrama anterior ó, estão representados aqui no diagrama de implantação. Então o diagrama de componentes está aqui, ó, está aqui dentro. E o diagrama de implantação ele representa essas caixas aqui, né? E eu posso representar o diagrama de componentes aqui. Então, como é que a gente lê esse diagrama de implantação? Eu tenho aqui o browse lá no cliente, ó, e os diários eles rodam aqui, ó. Esse componente ele roda aqui. E aí, através de um protocolo HTTP, eu tenho lá um servidor de aplicação que ele tem aqui componentes de alunos, de professores, de turmas, e esse componente de diários, ele se comunica, ele depende desses carinhas aqui para funcionar, tá? Por sua vez, esses carinhas para funcionarem, eles dependem desse componente SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E aí, esse servidor de aplicação se comunica, por exemplo, com o servidor de dados, através de ODBC, né, que é um canal aí para a gente conseguir fazer essa comunicação. Então, esse diagrama de implantação, né, com a apresentação do diagrama de componentes dentro dele, com essas duas informações, a gente consegue visualizar como que a arquitetura do sistema ocorre em termos de topologia física e componentes de software, tá? Então, a ideia disso aqui é dar uma visão macro do sistema, tá certo? Então, sobre a arquitetura de software, era isso aí que a gente tinha para apresentar. Valeu!